Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar a vocês os livros que chegaram nesse mês no Book Haul de agosto. Esse Book Haul tá bem recheado, gente, e eu tô muito feliz porque boa parte, acho que quase metade dos livros que eu vou apresentar aqui pra vocês são livros de troca no Scoob. Eu tenho feito bastante trocas ultimamente e tá sendo bem proveitoso porque eu tô conseguindo livros maravilhosos nessa troca e tô conseguindo os livros que eu desejo ou desejava há muito tempo. E aí eu vou apresentar então primeiro os livros que eu troquei no Scoob, né, que eu recebi pela troca, e depois eu vou apresentar os livros que eu comprei. Não teve livros de parceria esse mês, mas tá tudo bem, eu tô muito feliz porque eu tô muito contente com as trocas que eu tô fazendo. O primeiro livro é Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen, da Cora Harrison. Gente, esse livro é bem interessante porque eu queria ler esse livro desde a época do projeto Um Ano com Jane Austen e eu acabei não lendo, não colocando ele na lista. E ele ficou, muito tempo na minha lista de desejados e aí assim que ele apareceu, eu fui lá e consegui fazer a troca. Eu tô interessada nessa leitura, eu tenho uma proposta para esse livro aqui e alguns outros que tem essa temática aí da Jane Austen. Aguardem que vai ser legal. Mas eu tô bem empolgada com essa leitura aqui. Outro livro que chegou e eu fiquei tão feliz de ter conseguido esse livro na troca, gente, foi o Na Hora da Virada, da Angie Thomas. Esse livro aqui é da mesma autora de O Amor que Você Semeia. Não, O Ódio que Você Semeia, gente, olha só. Eu acho que é isso o nome do livro. Tô enganada. Eu vou colocar aqui a capa dele pra vocês lembrarem qual é. É dessa autora e eu não li esse primeiro livro, mas eu acabei também pedindo esse porque eu quero muito ler. A proposta da autora é muito bacana e é ótimo pra gente sair, é uma ótima indicação pra gente sair um pouco desse viés americano, de leitura americana escrita por pessoas brancas, e vai falar sobre temáticas muito importantes e muito atuais com esse livro e o outro também dela. E eu fiquei tão feliz de ter conseguido esse livro, gente, no Desejado, e sério, porque é um livro que muita gente tá querendo, muita gente procura e eu fui rápida no gatilho. Outro livro que eu consegui, que também estava na minha lista de desejados há muito tempo, é A Revolução das Mulheres. Eu não gosto muito dessa tradução desse livro para o português, da Mandy McGuinness, porque no original ele tem um outro nome. E eu acho mais legal The Female of the Species. E eu acho o nome no original muito mais interessante. Eu não sei se o título no original vai combinar com a história. Eu tenho eu quero muito ler para saber se ele tem essa pegada mesmo, mas eu tô empolgada. Mas já me disseram que essa leitura é uma leitura complicada, porque ela é um pouquinho pesada, né? Que aborda temas muito complicados, vai abordar temas como estupro e abuso sexual. Então eu tô bem preocupada, né, com essa leitura aqui, mas também muito curiosa. O outro livro que eu consegui trocar foi O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Esse livro aqui eu solicitei primeiro porque muita gente fala sobre essa leitura, segundo que eu, depois também do movimento Black Lives Matter, eu comecei a fazer uma análise muito da minha estante sobre os autores e as histórias nas quais eu estava lendo, e aí eu vi que eu estava muito com livros de muitos escritores brancos e eu queria muito essa outra visão, sabe? Não é essa outra visão, mas ver o mundo por outros olhos. Eu não ficar aí no perigo da história única, sabe? Então eu comecei a fazer pedir mais livros, procurar mais livros e histórias que saíssem um pouco desse viés e que eu trouxesse mais autores negros, que eu lesse mais histórias negras, e não só de pessoas negras, mas de outras minorias também. Então eu acabei trazendo esse livro aqui. Não só de outras minorias, tá, gente? Mas de outras culturas, pra gente conseguir ver o mundo com outra pegada, sabe? Ver o mundo através de outros olhos, além desse viés que a gente acaba ficando muito preso. Europa, América do Norte, na verdade. Então eu quero muito livros assim com essa pegada, e por isso que eu acabei pegando esse livro da Paulina Chiziane. E tem muitos outros aí que estão nas minhas listas de desejados que eu quero muito. Outro livro que eu pedi foi um livro que, apesar de eu querê-lo,
não estava na minha lista de desejados. Mas eu lembro que quando saiu, principalmente quando saiu o filme com a adaptação, né, que é um filme biográfico, eu fiquei com muita vontade. E na verdade é esse livro aqui, o Grace of Monaco. Eu tenho muita curiosidade pela atriz Grace Kelly, que depois se tornou a princesa de Mônaco, né? Ela é princesa ou rainha de Mônaco? Fiquei em dúvida agora, gente, se ela se tornou rainha de Mônaco. E aí eu tenho muita curiosidade da história da Grace Kelly, né? Como uma atriz americana, lá nos confins do início do século XIX, se tornou uma princesa, né? Porque é a história da plebeia, entre aspas, que se torna real. E eu, quando saiu o filme, e apesar de eu não ter visto o filme, eu soube da saída da publicação desse livro, fiquei curiosa e acabou que eu não comprei por N fatores, né, gente? Mas aí apareceu lá na lista de livros que estavam disponíveis para troca e eu acabei solicitando e eu fiquei tão feliz porque, gente, ele ainda tá no plástico, ó. De vez em quando o Scooby nos traz essas alegrias da vida e é uma biografia da Grace Kelly, da atriz Grace Kelly. E eu amo biografias, amo a Grace Kelly, amo essa história de playback que vira princesa, que se torna, né, parte da realeza, e aí eu acabei solicitando. E eu ia falar mais alguma coisa desse livro, eu acabei esquecendo, gente, sério. Mas tá aqui, eu tô muito feliz com essa compra, espero conseguir ler em breve. Ah, lembrei o que eu queria dizer. Acabei vendo algumas resenhas e tal, eu tô com medo de me frustrar um pouquinho, porque dizem que esse livro tem uma pegada muito para contar a história de Mônaco, muito para falar sobre lá a realeza de Mônaco e etc. Mas eu vou primeiro ler para saber, e aí eu fiquei meio frustrada, porque não vai ter um foco tão grande na Grace Kelly. Mas vamos ver, quando eu fizer essa leitura, eu aviso a vocês. Outro livro que chegou aqui foi uma grande surpresa, foi o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. E a surpresa foi que ele é uma história em poemas e eu não sabia disso. Ou seja, ele é uma narrativa, né, como eu posso dizer? É um romance escrito em forma de poema. E, cara, eu tô achando que eu vou amar essa história. Primeiro porque a sinopse é maravilhosa. O Daqui Pra Baixo, a história vai contar uma história que acontece, toda a narrativa ela acontece dentro de um elevador enquanto ele está descendo. Acho que é isso, ou subindo. Não sei exatamente se é subindo ou descendo, mas é dentro do elevador, num período entre a hora que a pessoa entrou no elevador e vai chegar no andar desejado. E eu não sabia que era em forma de poesia, em forma de poemas. É tudo uma prosa em poesia. É meio estranho falar isso, mas é isso que eu tô falando. E eu tô com muita vontade de ler esse livro, porque vai abordar temas e temáticas e assuntos e o que seja muito pertinentes à atualidade e trazer aí esse outro olhar. O Jason Reynolds é um autor negro americano, então isso já tá lá na pegada dos livros que eu tô querendo ler fora aí do que eu tenho lido geralmente. O próximo livro é o Método Fair Play para a divisão de tarefas domésticas. Ele tem essa pegada aí de meio que desenvolvimento pessoal, autoajuda, mas na verdade eu acabei pegando ele por conta do projeto que eu tô pensando em mente. Em breve eu falo mais com vocês, e ele faz parte desse projeto, ele faz parte aí de uma lista bem bacana. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais, mas eu peguei ele por conta disso, que eu falei, eu não vou comprar, eu vou pedir na troca que fica um pouco mais fácil, e ele tá aqui. A ideia desse livro é falar sobre divisão de tarefas, né, dentro de casa, entre casais, entre pessoas que residem no mesmo ambiente, mas para que não haja, né, uma sobrecarga para apenas uma única pessoa, e geralmente a gente já sabe quem é essa pessoa, geralmente é a mãe, a mulher, e aí a ideia é que a divisão seja feita de forma justa. O último livro que eu troquei que eu pedi por troca no Scooby foi o Bom Filho, só que esse Bom Filho, ele está com a capa da tag, da caixinha da tag. Eu peguei essa edição da tag
E ele é um livro coreano, né, de literatura coreana. E cai de novo naquela pegada de a gente ler um pouco dos livros fora desse eixo, né? Eu quero ler literatura coreana, indiana, livros de autores com descendência africana. Não descendência africana, mas que sejam autores africanos, asiáticos, árabes em geral. Então eu quero sair um pouco dessa coisa de Europa Ocidental e Estados Unidos. Tô meio repetitiva, eu sei, gente, desculpa. Mas aqui o Bom Filho, que eu também consegui essa edição pela troca no Scooby. Gente, se vocês tiverem paciência, se vocês tiverem tranquilidade, vocês conseguem livros, preciosidades maravilhosas pela plataforma de troca no Scooby Plus. Eu utilizo 2 plataformas de troca, o Scooby e o Livro a Livro. Então, eu sempre tenho livros disponíveis para troca nesses 2 lugares e sempre me rendem coisas muito legais. Também tem algumas falhas, né? O mundo não é tão colorido assim quanto acho. Eu já recebi livro com problema, eu já tive problema com postagem de livro, mas é uma ótima maneira de você conseguir fazer com que a sua estante ela seja viva, ela se movimente, ela consiga fazer essa troca e ir para lugares mas também legais e a oportunidade de pessoas lerem livros que você já leu e que talvez você não vai ler mais. Agora indo para as compras. Fiz algumas compras, mas o legal é que eu fiz compras de livros usados. Eu tenho muito essa pegada, principalmente para livros que são difíceis de encontrar novos. Eu não tenho muito problema com livros usados, contanto que eles estejam em boas condições. E aí eu comprei 2 livrinhos na estante virtual. E é bem engraçado comprar livros na estante virtual, porque você paga mais caro o frete do que o próprio livro. E foi o que aconteceu aqui. Teve livro que eu paguei tipo R$6 e R$13 de frete. Na conta geral, acaba saindo um valor interessante e um pouco mais barato do que se eu estivesse comprando esse livro novo. E também porque às vezes esse livro não está disponível mais, ele está esgotado no mercado e é muito difícil de encontrar. E é o caso desses 2 livros aqui. E no primeiro é O Mistério de Natal, do Justin Gardner. Eu tô com um projeto aí de leituras pro final do ano, de natalinas, então eu tô já completando aí uma coleçãozinha, entre aspas, de livros natalinos. E esse aqui, O Mistério... O Justin Gardner é o autor de O Mundo de Sofia. Então, tá aqui, eu tô bem empolgada com essa leitura, porque o Justin, ele mescla literatura e conhecimento, então ele sempre vai trazer histórias que nos ensinam. Não somente livros que vão falar sobre uma ficção em si, ele tem uma proposta sempre de nos ensinar alguma coisa. No Mundo de Sofia, para nos ensinar o mundo da filosofia, né? O mundo de Sofia, filosofia. Ficou confuso aqui na minha cabeça agora. Esse aqui do Mistério de Natal, ele também tem uma proposta, o Através do Espelho, o Dia do Coringa, é sempre algo que ele vai nos falar e nos contar alguma coisa, além da narrativa ali que nos diverte também. É diversão com informação, é meio assim, tá? O outro livro é o Cartas Natalinas à Mãe, do Rainer Maria Rilke. O Rilke é um poeta muito famoso, apesar de muita gente não conhecer muito, mas ele é. E aqui é uma reunião de várias cartas que ele escreve no período do Natal para sua mãe. Também estou empolgada e curiosa com esse livro, principalmente porque eu descobri que tem vários livros com cartas nessa época do ano para as pessoas queridas, etc. Esse é um, o Tolkien tem outro livro também, então eu estou meio curiosa aí. E eu descobri que eu gosto muito desses livros epistolares, sabe? Com essa pegada de cartas, de escrever cartas para outra pessoa. Outro livro na pegada natalina é O Clube do Biscoito, que era um livro que estava nos desejados há muito tempo, mas eu nunca conseguia solicitar ele por troca no Scooby. Eu queria muito solicitar esse livro por troca, mas aí eu, zanzando pela Amazon, acabei encontrando ele por R$ 9,90 e eu falei, vou pedir, porque praticamente é esse o valor que eu acabo pagando em uma troca no Scooby. A gente fala em trocar livro no Scooby, mas o trocar online ele acaba também pegando um pouco dessa coisa monetária, porque você paga pelo envio, mas você também recebe de graça, entre aspas, um livro que você está desejando. Então, no final, é você conseguir comprar um livro pela troca,
com um preço um pouco mais atraente. Mas esse aqui, o Clube do Biscoito, era um livro que também nessa pegada natalina, tem uma história que vai envolver aí essa época do Natal. E ele tava há muitos anos na minha lista, gente, acho que tipo uns 6, 7 anos na minha lista. E aí eu aproveitei o preço bom e comprei lá na Amazon. Falando em Amazon, quero lembrar vocês que todos os livros que eu apresento aqui, eu deixo um link aqui na descrição para vocês verem, né, pesquisarem um pouco mais sobre o livro, quererem mais informações e também adquiri-lo. Lembrando que todos os livros que vocês adquirem ou outros itens que vocês adquirem aqui pelos links do canal, vocês ajudam a gente aqui a poder produzir mais conteúdo aqui para vocês. Um livro também que eu solicitei foi o Em Pedaços, da Lauren Lane. Eu comprei esse livro porque a colaboradora do blog, a Karina Carvalho, adora esse livro, adora a Elle Kennedy e a Lauren Lane, e ela fala tanto bem das resenhas e dos livros que eu fico com muita vontade de ler os livros que ela publica lá no blog. E aí tava com um preço muito interessante, eu acabei comprando por conta dessa pegada e provavelmente eu vou dar uma lida muito rápida porque não é um livro muito grande e eu acho que é uma leitura que flui muito bem. E é claro que a Kari iria comprar o lançamento do mês mais aguardado pelos fãs aí, né? Eu não sou tão fã, mas eu acabei adquirindo. Foi o Sol da Meia-Noite, o 5º livro da saga Crepúsculo, que vai contar a história através do olhar do Edward Cullen. E aqui tá tendo plástico ainda, gente. Eu acabei comprando. Não sei quando eu vou ler, gente, porque eu tô prometendo aqui pra vocês há anos, realmente anos que eu vou ler Crepúsculo e essa leitura nunca sai. Mas aqui tá o Sol da Meia-Noite. Eu tô bem empolgada. Ele é meio pesadinho, eu achei estranho, mas dizem por conta pra gente conseguir ter um livro assim fininho, já que ele no original tem mais de 700 páginas, ele tinha que ter um outro processo aqui no projeto editorial. E tá aqui. Não sei quando. Tô até pensando, gente, fazer leitura conjunta da saga Crepúsculo, mas eu não sei se isso é interessante. Diz aqui pra mim se vocês estão com vontade de ler ou reler a saga Crepúsculo acompanhando a Karen, porque eu não sei. Tô aqui na minha dúvida. O que vocês acham? E os 2 últimos livros que eu vou apresentar aqui pra vocês, eles são bem curiosos. A história deles é bem curiosa. O primeiro é o Calocaína, da Karen Boye. E eu vou dizer pra vocês que eu me interessei por esse livro não só pela história dele, porque ele é uma distopia, escrito na mesma época de 1984, e porém é escrito por uma mulher. E aí eu fiquei, muito interessante essa história. E segundo, porque esta mulher tem o mesmo nome que eu. E eu tenho esse desejo, esse negocinho que eu gosto muito de livros, ó. O nome é igualzinho, gente, da Karen aqui, ó. Eu gosto muito dessa coisa de livros com personagens com meu nome, autores com meu nome. Eu nunca vi personagem com meu nome, mas autores tem uns aí. Talvez eu faça um vídeo mostrando um pouco dessas histórias. E aí eu comprei, não foi baratinho, porque ele é uma edição da editora Carambaia. A Carambaia faz tiragens muito pequenas e projetos editoriais maravilhosos, e aí acaba sendo essa briga e o valor acaba ficando um pouco mais caro. Mas eu fiquei muito feliz, e aqui tem um solzinho que tem tudo a ver com a história, eu não sei se vocês vão conseguir ver. E de noite ele brilha no escuro. É isso, gente, mas tem tudo a ver com a história, esse solzinho aqui. Tô muito interessada com essa leitura, sério. Muito feliz com esse livro aqui. E o último livro é também um livro de tiragem curta, tá até no plástico ainda, não vou tirar. É o Enervadas, da Chrysantheme. A Chrysantheme, eu não sei falar, gente, o nome dessa pessoa, porque tá assim, Chrysantheme, eu falo assim, mas é meio pegado no francês. E o legal desse livro aqui é que, assim, ele é um livro escrito... Essa autora, ela é brasileira, ela tá escrevendo por pseudônimo.
E é um livro que poucas pessoas conhecem, mas depois de alguns estudos, né, acabaram trazendo esse livro novamente para o mercado editorial recente. Porém, esse livro estava esgotado na editora Carambaia, mas aí eu fiz uma pesquisa na internet e acabei encontrando esse livro no site da Livraria da Travessa. E foi bem legal, porque eu acabei adquirindo. Não foi barato, porque esses livros não são muito baratos, mas eu queria muito esse livro desde a época que eu soube, tem mais ou menos 1 ano que ele foi publicado. Desde que eu soube que ele ia ser publicado, eu fiquei com tanta vontade dele, tanta vontade, e acabei comprando essa edição aqui, lindíssima. Sério. Mas eu tô bem empolgada com essa história, porque é livro escrito por autora brasileira que ficou aí escondida e vai contar e vai falar muito sobre trazer um pouco dessa coisa da sociedade brasileira, principalmente carioca, que era mais movimentada no início do século XIX. E a Cris Anfimi, ela tem uma pegada da escrita mais feminista, ela estava envolvida com questões feministas e sufragistas da época, então eu estou bem empolgada com essa leitura. Essas foram as novidades da minha estante nesse mês de agosto. Eu tô bem feliz, bem empolgada, bem curiosa com essas leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!